Queria que a gente abrisse a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20. A gente vai ler a partir do 1, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o 15, que é o tema sugerido para essa manhã. Fala assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de ti. Não faças para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a ela, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, e nem a sua filha, e nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 12. Honre o teu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dará. 13. Não mate. 14. Não cometa adultério. 15. Não furte. E hoje o tema sugerido para essa manhã é o versículo 15. Não furte. Vamos orar para a gente começar a compartilhar a palavra de Deus? Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade. Muito obrigado, Deus, pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Deus, que o Senhor sabe como que está o nosso coração, como que está a nossa vida. E obrigado porque também o Senhor fala conosco através da tua palavra. E nessa hora, Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa falar, Deus, com a tua igreja, aquilo que o Senhor tem separado para esse dia de domingo, na qual é o dia do Senhor. Então fale conosco, Pai, através dessa mensagem. Esse é meu pedido e minha oração, no nome de Jesus. Amém. A igreja tem ouvido aos domingos, uma série baseada nos 10 mandamentos, ou uma série baseada em os 10 maiores valores. E aí eu fiquei pensando nisso, os 10 maiores valores. Então, quer dizer que tudo isso que foi falado nos 10 mandamentos são coisas importantes para a nossa vida. Se tem valor, quer dizer que tem importância. Tudo que tem valor, ele tem a nossa devida atenção. E se a gente não tomar conta, se a gente não se atentar, a gente começa a ler os 10 mandamentos como algo insignificativo, como algo que não tem importância para a nossa vida. Ou a gente começa a olhar para esse texto como uma forma religiosa. Eu não mato, eu não adultero, e muito menos eu não furto. Mas se está contido esses 10 valores na palavra de Deus, é porque é de extrema valia para a nossa vida, é de extrema valia para a igreja do Senhor. E aí hoje, o título dessa mensagem é o valor da propriedade, pensando aqui no 8º mandamento.
em Êxodo capítulo 20, temos a ministração dos 10 mandamentos, cujo objetivo era apresentar ao povo de Deus um estilo de vida limpo, obediente e prático. Ou seja, quando Deus ele fala com Moisés, né, quando Moisés ele deixa escrito na palavra de Deus, né, esses mandamentos, né, é porque Deus ele queria nos ensinar não algo místico, não algo religioso, mas Deus ele queria que esses 10 mandamentos fosse algo praticado, ou fosse uma prática existencial na nossa vida, ou uma prática existencial na vida da igreja. Né? Então a gente não pode ler esse texto aqui, né, como algo aonde a gente vai encher o nosso coração e a nossa mente de informação, mas sem colocar em prática no chão da vida. Então a gente precisa se atentar para esses 10 mandamentos, a gente precisa se atentar para esses 10 valores que Deus deu, né, a Moisés. E o interessante é que quando a gente olha para esse texto, a gente vê que aqui ele está falando sobre o nosso estilo de vida. Ele está falando aqui sobre, né, um estilo de vida não só de um povo que é obediente, mas ele está falando de um estilo de vida também prático. Porque o evangelho de Jesus, ele não pode ser um evangelho, pessoal, só onde a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve bons louvores, né? A gente vai para a nossa casa no domingo, na segunda a gente vai para o nosso trabalho, mas a gente não pratica aquilo que a gente ouviu no domingo de manhã. Então, mais do que falar é viver, mais do que a gente falar é praticar. Então, a gente precisa colocar em prática esses 10 mandamentos. Né? Ao término dessa série, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: Senhor, né, qual desses mandamentos, né, eu preciso colocar em prática? Ou qual desses mandamentos, Senhor, eu preciso ser obediente? Tá bom, Senhor, eu não furto, né? Senhor, eu não mato, né? Mas um exemplo, você honra seu pai e a sua mãe? Você tem falado o nome do Senhor em vão? Eu acho que um desses versículos aqui, né, no término dessa série dos 10 mandamentos, né, a gente vai se examinar e olhar para dentro de nós e ver que a gente precisa colocar algo em prática, ou a gente precisa ser um pouco melhor naquilo que a gente já tem entendido ou compreendido sobre os 10 mandamentos. Porque se Deus escreveu isso aqui, se Deus deu esses mandamentos para Moisés, é porque tem um propósito, é porque tem um significado para a nossa vida, um significado para a vida do homem. Então, no início, né, dessa mensagem, né, uma das coisas que eu quero deixar para a gente pensar é isso, né, os 10 mandamentos ele tem que ser mais do que uma religiosidade. Os 10 mandamentos ele precisa ser algo praticado, algo vivenciado, né, no nosso dia a dia. E interessante, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que os 6 últimos versículos eles estão diretamente ligados ao relacionamento ao próximo. A gente vai entendendo um pouquinho, né, sobre os 10 mandamentos, né, ou sobre a importância, né, desses versículos. Deus ele mostra ao povo o dever de amar e respeitar uns aos outros. Quando a gente olha para esse texto, a gente olha e o que salta aos nossos olhos é o não furte, ou não furteis. Mas se a gente olhar para essa pequena palavra, a gente percebe que alguém está sendo prejudicado quando acontece o furto. Alguém está sendo prejudicado quando acontece o roubo. Então o que Deus quer deixar claro para a gente aqui, através dos 10 mandamentos, é a nossa importância como povo de Deus, é a nossa importância como igreja em relação a demonstrar o amor pelas pessoas, né, e respeitar, né, uns aos outros. Tem uma palavra que eu gosto muito, que fala assim, ó, nisso conhecereis que sois meus discípulos quando amai-vos uns aos outros. A maior demonstração da igreja para a sociedade, ela vem através do amor. O quanto eu amo as pessoas, né? O quanto eu amo a minha família, né? O quanto eu amo meus filhos.
né, o quanto eu amo os meus amigos, né, o quanto eu amo, né, os meus funcionários. Né, a maior demonstração do discípulo de Jesus é essa, é o amor. E o amor ele tem que ser transmitido para o outro, o amor tem que ser transmitido para o próximo. Então é isso que Deus ele quer fazer com que a gente se atente. Ele quer fazer com que a gente se atente para amar mais as pessoas, a respeitar mais uns aos outros. Né, a gente tem que começar a respeitar os que são diferentes da gente. E quando a gente observa aqui para esse texto, ou quando a gente observa para esse versículo, não furtes ou não roubes, parece ser algo fácil para se cumprir. Sabe por quê? Porque como discípulo de Jesus, né, eu jamais vou roubar. Ou como discípulo de Jesus, eu jamais vou furtar. Então esperamos que todos que vivem em uma comunidade de fé tenham uma vida honesta em seus relacionamentos com o próximo e com os seus bens. Né? Se eu não furto, se eu não roubo, né, o mínimo que eu preciso ter de consciência é que no meu coração, na minha vida ou na minha rotina, né, eu preciso ter uma vida honesta em relação à vida do meu próximo, em relação à vida do outro e também aos bens adquiridos dessas pessoas. Interessante que quando a gente fala sobre bens materiais, ou quando a gente fala sobre bens adquiridos, eu olho para a vida de muitas pessoas que têm grandes posses, parece que a pessoa entendeu o porquê que Deus deu. Deus ele me deu para abençoar. Um dia eu ouvi isso de um voluntário que estava na cena. Ele falou, olha, Deus me deu a minha casa, Deus me deu a minha chácara, não é para mim só curtir aos finais de semana com a minha família, que é muito bom. Mas Deus ele me deu para abençoar a vida de quem precisa. Então isso é muito interessante, né? É a pessoa entender o porquê que Deus deu aquilo que ela tem hoje. Precisamos saber também aqui, ainda falando um pouco sobre esse não furtes, a diferença da palavra furtar e roubar. Porque quando você olha para o significado, né, do furto e do roubo, um não tem violência, o outro já tem. Mas quando, né, a gente começa a pensar, os dois são ladrão. Né? Quem furta e quem rouba é ladrão, né? Então, no Antigo Testamento, em hebraico, furto significa ganab, e é relativo. Então, furtar e roubar implica em enganar. Em ambos os casos, quem comete a tal prática é ladrão, como eu comentei um pouquinho antes. Esse versículo ocorre 39 vezes no Antigo Testamento e diz a respeito de um sequestro de pessoas que eram roubadas e vendidas como escravos. E aí quando a gente olha para esse texto, logo nos vem em mente a vida de quem? A vida de José. José foi vendido como escravo. Ou seja, roubaram a vida de alguém, roubaram a vida de um homem. Então a gente tem que desassociar o que é roubo e o que é furto. Porque às vezes a gente acha que o roubo ele está atrelado só aos bens materiais. Né? E não é isso. Porque a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê que roubaram José, venderam José. José foi prejudicado, né, por conta das atitudes dos irmãos. A gente vê que não houve honestidade, não houve lealdade em relação aos irmãos de José com ele. E aí, diante desse pano de fundo aqui, eu queria deixar algumas lições que eu acho importante para a gente refletir, não só refletir, mas também eu acho importante para a gente colocar em prática. E a primeira lição que eu quero deixar para a gente aqui é que o 8º mandamento, o não furtar, vai além de apenas pegar o que não é seu. Vou repetir de novo. O 8º mandamento, não furtar, vai além de apenas
pegar o que não é seu. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o respeito pelos bens alheios e o respeito ao próximo, ele tem que ser uma prioridade na nossa vida. Quando eu olho para os bens materiais e quando eu olho para a vida de José, o que era mais importante? O roubo adquirido por alguém que trabalhou 30 anos ou uma vida? Então essa é a primeira lição que a gente tem que pensar. Que o roubo ele não está só associado aos bens materiais. O roubo também ele está associado à vida das pessoas. E aí, como eu tenho tratado as pessoas? Eu tenho tratado as pessoas com respeito, eu tenho tratado as pessoas com amor, né? Eu tenho transmitido o Evangelho de Jesus através das minhas ações, né? Porque talvez eu não cometa um furto, né? Talvez eu não roube, né? Mas tem outras coisas que eu faço também que desagrada a Deus, né? Para mim é sério essa questão dos não furte, porque às vezes a gente acaba se atentando muito para essa palavrinha e a gente traz para a gente e fala assim, olha, eu não vou cometer isso, mas a gente às vezes não pensa em como às vezes a gente está tratando a nossa família. A gente não pensa em como a gente está tratando nossos pais, como a gente está tratando os nossos filhos. A gente não pensa como a gente está tratando as nossas esposas ou os nossos maridos. Então, o tratar as pessoas é tão sério como não furtar. O tratar as pessoas é tão sério como não furtar. A Bíblia fala que com a nossa língua a gente pode abençoar, mas com a nossa língua também a gente pode amaldiçoar. Com a nossa vida a gente pode dar vida, mas com a nossa língua a gente pode também encaminhar a pessoa para a morte. Então, o contexto desse não furteis aqui está atrelado ao ser humano, está atrelado às pessoas, em como eu trato o meu próximo. Né? E talvez o seu próximo não é alguém que está lá na Cracolândia. Talvez o seu próximo não é alguém que está lá na África. Talvez o seu próximo não é alguém que está lá na Índia. Talvez o seu próximo é os seus familiares. E aí eu tenho que pensar como eu tenho tratado os meus familiares. Porque esse versículo não é só sobre roubo. Não é só sobre furto. É sobre as pessoas que estão tendo a vida afetada. Essa é a primeira lição que eu queria deixar para a nossa reflexão. A segunda lição que eu escrevi aqui, que a gente tem que pensar, é que esse versículo é muito mais atual, pois proíbe tomar o bem do outro e prejudicá-lo nos seus bens. Porque quando há um roubo, quando há um furto, alguém fica com prejuízo. Certo ou errado? Mas olha que interessante. O que a Bíblia fala sobre a gente tratar o outro, né, que é diferente da gente? O que a Bíblia fala sobre a gente tratar o nosso próximo ou até mesmo aqueles que nos odeiam? A Bíblia fala sobre o amor que a gente tem que orar pelos que nos odeiam, é isso ou não? E aí, será que é fácil a gente orar por alguém que cometeu um furto? Imagina, você trabalhou aí 20, 30 anos, 40 anos para conseguir aquilo que você tanto queria. E aí, de repente, do nada, a pessoa acaba furtando aquilo que talvez era seu sonho. O primeiro sentimento que vem no nosso coração, com certeza, é raiva. O sentimento que vem no nosso coração, com certeza o cara tem que pagar pelo que ele fez. Mas biblicamente, qual tem que ser a nossa postura em relação a essas pessoas? Percebe que o evangelho ele vai totalmente na contramão do que a gente pensa. A Bíblia fala que se eu quero ser o primeiro, eu tenho que ser o último. Se eu quero ser o maior, eu tenho que servir. A Bíblia também fala que assim, olha, amar o que vos ama, que recompensa tem?
Até as pessoas que não servem a Deus amam aquelas pessoas que o amam. Então o desafio hoje para nós, o desafio para a igreja é amar os indiferentes, é amar aquelas pessoas que não nos amam, né? É ajudar talvez aquela pessoa que cometeu um furto, é amar aquela pessoa que talvez roubou o bem que a gente mais queria. Sabe, é com essa postura que você demonstra ser discípulo de Jesus, é com essa postura que você demonstra ser seguidor do Mestre. Então entende que os 10 mandamentos, e quando a gente fala sobre não furtar, vai além de pegar algo do outro. Isso aqui fala de pessoas, isso aqui fala de gente. E aí o terceiro e última lição que eu queria deixar, e aqui eu já caminho para o encerramento da minha mensagem, é que o segredo deste versículo é a gente se contentar com o que temos. O segredo deste versículo é a gente, ou é nós, se contentarmos com o que temos. Olha lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 e 8, o que fala. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Olha que interessante. Só para a gente já para o encerramento dessa mensagem. Fala assim: pois nada trouxemos para esse mundo, e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeito. Esse texto, para mim, ele é fantástico porque ele fala sobre o nosso contentamento. Ele fala, olha, você não veio para esse mundo, você veio para esse mundo sem nada. E você vai voltar também para o céu sem nada. Então, enquanto você viver nessa sociedade corrompida, enquanto você viver nessa sociedade decaída, o sentimento que você precisa ter no seu coração é o contentamento. Provavelmente, se a gente olhar para a nossa vida, se a gente olhar para a nossa família, a gente teria muitos motivos aqui para agradecer a Deus. Talvez quando a gente olha para a nossa história, quando a gente olha para a nossa jornada ou pela nossa trajetória de vida, a gente vai chegar numa conclusão que Deus nos deu muito mais do que aquilo que a gente pediu ou pensamos. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vive como uma pessoa insatisfeita. A gente vive sempre querendo mais. Viu? O cara quer uma bicicleta, aí você dá uma bicicleta para ele e daqui a pouco ele não quer mais. Ele quer uma moto. Aí você dá uma moto para ele, daqui a pouco a moto também já não satisfez o seu gosto. Aí o cara quer um carro. Aí você dá um Fusquinha, né, para ele. Né, hoje, na verdade, o Fusquinha, né, para quem gosta de carro antigo, o Fusquinha é um carro fantástico. Mas aí você dá um carro para ele que não é do ano. O cara fica com aquele carro, daqui a pouco ele quer outro. E quando a gente olha, né, para a história ou para a humanidade, a gente vê um povo insatisfeito com aquilo que Deus deu. E aí esse versículo ele faz a gente olhar para a gente, e ele faz a gente olhar para o outro, e também faz a gente olhar para aquilo que nós temos. Então, tendo o que comer e o que vestir, sejam pessoas satisfeitas. Sabe por quê? A gente veio sem nada e a gente vai voltar sem nada. E aí, para a gente terminar, a conclusão é: todo ser humano, ele tem o direito de possuir bens ou propriedade, tendo conseguido de maneira lícita, ninguém tem o direito de prejudicá-los.
para encerrar a minha mensagem, eu queria fazer uma pergunta como uma forma de reflexão. Não é pecado você ter uma empresa. Não é pecado você ter bens materiais. Não é pecado você morar numa boa casa. Nada disso que foi citado aqui é pecado, mas a pergunta é para que você tem usado todas essas coisas que Deus tem te dado? Tudo o que Deus tem nos dado, Ele nos dá por um propósito. E o propósito é abençoar a vida das pessoas. Abençoar a vida do nosso próximo. Abençoar a vida de alguém que está ao nosso redor. Então, se Deus te deu um bom carro, se Deus te deu uma boa empresa, se Deus te deu uma boa casa, que tudo isso seja para glorificar o seu nome. Amém?